Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nair do Niartes Reciclagem. Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui no meu canal. Gente, olha só, hoje eu não vou fazer um vídeo ensinando a fazer alguma coisa, tá? Várias pessoas que me seguem aqui no canal me pediram para eu falar um pouco a respeito de papéis digitais. Bom, eu não sou especialista em nada. Eu vou falar então a respeito da minha experiência com papel digital, o que me levou a usar papel digital. Quem me acompanha aqui no canal sabe que a maioria dos meus trabalhos, eu diria que até mais de 90% do que eu faço aqui, eu faço com papéis digitais, né? Então, por que eu uso papel digital e por que eu uso pouco papel físico, desses papéis de 12 polegadas de scrapbook? Bom, a primeira coisa que me levou a eu optar em usar o papel digital foi achar as estampas que me agradam, que eu gosto. Então, quando eu comecei, assim, bem no início, lá quando eu comecei a querer fazer scrapbook, me interessar, assim, por esse tipo de trabalho, de artesanato, que depois eu fui abrir o canal, eu fazia muito artesanato de um modo geral. Eu forrava caixinha, eu fazia capinha de caderno. Eu fazia muita flor, então eu comprava papel, assim, eu entrava numa loja que vendia papéis, né, vendia material, assim, de artesanato de um modo geral, e eu comprava muito, assim, os papéis que estavam em promoção, e aí eu procurava papel que tivesse um bom preço, porque eu sempre achei muito caro as folhas de papel de scrapbook, né, e aí eu comprava uma folha, uma de uma cor, outra de outra, com uma estampa, com outra, enfim, e ia usando aquilo de qualquer jeito, porque como eu não fazia um álbum, eu não fazia um projeto maior, assim, que necessitasse de uma coleção de papéis, para mim estava servindo. Eu entrava inclusive em lojas, assim, comprava por lojas online, mas lojas que vendiam aqui do Brasil mesmo, lojas que vendiam material de artesanato, e também comprava, assim, procurava lá papel de scrapbook e comprava, procurava os que estavam em promoção e comprava, mas tudo folhas assim, sabe, de qualquer jeito. Quando eu inventei de querer fazer um trabalho, fazer um mini álbum, por exemplo, eu senti a necessidade de ter uma coleção de papéis, porque daí todos aqueles papéis que eu tinha não dava certo, aquilo não combinavam entre si, ficava uma confusão, assim, né? Era difícil de encontrar, muito difícil, assim, normalmente vem, assim, folhas soltas, né? Agora já tem mais, assim, tem bastante scrappers aqui que fazem, assim, já os lançamentos, fazem uma coleção, fazem outra, vão fazendo, assim, de tempo em tempo lançam uma coleção de papel. Eu compro de vez em quando ainda, né? Mas aí eu comecei a procurar papel digital. Comecei a procurar ver que tinha essa possibilidade de imprimir o papel. Aí eu comecei a procurar os papéis, comprar em sites aqui do Brasil, mas aqui também, os sites vendiam só aqueles papéis de 12 polegadas. A minha impressora era uma impressora comum, jato de tinta, ela imprime tamanho A4. Então, quando tinha uma estampa que tinha uma diferença nas bordas, aquilo cortava fora. Não aparecia, porque daí saía o papel do tamanho A4, e olha a diferença do tamanho de uma folha A4, né, para uma folha de 12 polegadas. Ela tem bastante diferença, né, o tamanho. No comprimento até nem é tanto, mas na largura. Então, às vezes eu comprava uns papéis e vinham com um desenho especial nas bordas que eu perdia, né? Então, eu queria papel que fosse tamanho A4 também, que ele já fosse confeccionado, o designer dele já fosse para tamanho A4. E eu não achava também, levei um tempo assim para descobrir um site britânico que fazia os papéis no formato A4 e exatamente com as estampas que eu gostava. Porque comecei a assistir vídeos lá de fora, assim, de pessoas de fora, eu via aqueles papéis que elas usavam, eu ficava maravilhada com aquilo e eu procurava e eu queria tentar achar aqui no Brasil aquelas estampas e não tinha. De jeito nenhum, não achava. Alguma coisa que se aproximasse, assim, eu conseguia, mas era muito difícil. Aí eu descobri esse site, comecei a comprar os kits digitais,
que é muito fácil de adquirir, inclusive assim, terminou de pagar, tu pode entrar no e-mail que já tá ali para te fazer download, então é muito rápido. Eu precisar na hora, que eu vou fazer um projeto aqui na hora, e eu quero uns papéis que eu não tenho, eu entro lá no site, eu procuro o papel, compro, e ele já tá ali. Então eu já posso imprimir na hora e de fazer o projeto. Mesmo que falte até durante o vídeo, dá tempo de fazer isso. E essa praticidade começou eu comecei a gostar disso, né? E aí um dia eu comecei a perceber que eu comecei a imprimir muito papel. Aí a minha impressora jato de tinta, que era aquelas com cartuchinhos, ela não tava, ficava muito caro. Principalmente quando eu fui fazer um projeto de Natal, que são cores mais fortes, mais vibrantes, gastava muita tinta. E aí saía muito caro. Cada vez que eu queria fazer um projeto, tinha que comprar todo o kit de tinta. Era R$100 e poucos na época, né? Que eu gastava. Eu não conhecia a Ecotank. Aí um dia eu fiquei sabendo da impressora Ecotank, da mesma marca, inclusive da que eu tinha. E eu troquei. Aí eu comprei uma impressora. Ela é mais cara do que essas impressoras de cartucho, né? Mas o custo-benefício dela é muito maior. Gente, tu imprime e a tinta não vai, né? Não gasta. É muito econômica, vale muito a pena. E aí você assim, mas o papel não é caro? Não, gente, tem papel de tudo que é preço. Cabe a gente procurar e ver aquilo que resolve o nosso problema, tá? Então, eu uso muito papel sulfite e o papel sulfite ele tem de várias gramaturas. Eu tenho papel sulfite de 60, 75, 90, 120 e 180. Para revestir os projetos que eu faço, esses mini albinhos com envelopezinhos, qualquer outro trabalho, eu Nair, gosto, mas isso eu descobri também no decorrer do que eu fui trabalhando, que eu fui testando, eu fui fazendo. Eu gosto de usar a folha 120, ó. Ela é mais maleável, mais maciazinha, o trabalho fica mais leve, mais delicado. Quando eu quero imprimir recortes, aí eu uso a de 180. Às vezes a máquina, assim, ela tem máquina que não gosta muito de puxar o papel de 180, né? Aí faz o quê? Usa 120 e depois cola isso aqui num outro papel. Também resolve. Bom, aí vocês vão perguntar assim, mas vale a pena, eu não tenho impressora, eu tenho que mandar imprimir fora. Gente, tudo vocês têm que analisar, tá? O que é mais em conta para vocês? Então, eu falo assim, da minha experiência, como eu uso muito papel, eu imprimo muito papel, para mim, compensou muito eu ter trocado de impressora, ter comprado uma Ecotank, porque eu posso imprimir muito papel e sai muito barato. Aí, assim, qual é a vantagem de comprar o kit digital? Bom, gente, quando a gente compra, por exemplo, esse aqui, ó, é uma coleção de papel da Arte Fácil. Essa aqui, a coleção era pé na estrada. Então, assim, ó, ela vem, o kit todo, ele tá aqui, ó. São 10 folhas frente e verso, diferentes, tá? Então, eu tenho umas duplas aqui, porque eu comprei a mais, folhas soltas, tá? Então, são 10 folhas diferentes, frente e verso. Aí, a gente vai fazer um álbum, por exemplo, tá? Aí eu fico assim, e agora? Primeiro as pessoas têm pena de cortar. Tem muita gente que compra esses papéis, depois acha bonito e tem pena de cortar. É uma coisa que não dá pra ter pena, tá? Tem que usar. Então assim, aí tu fica assim, tá, e agora? Se eu usar esse pedaço aqui, por exemplo, esse aqui não vai dar pra fazer uma página. E também não vou aproveitar o verso, né? Podia aproveitar aqui os três, toda ela. Podia fazer uma parte só com meio, uma outra só aqui, outra só aqui, uma do verso. Bom, mas aí tu vai ter que comprar umas 4, 5 coleções da mesma para poder fazer isso. Tá, mas fica muito caro, não vou fazer, não vale a pena. Então tá, comprou só uma folha. Tu vai usar essa folha aqui, o teu álbum, digamos assim, que vai ter umas 12 páginas. Aí tu tem 10 folhas frente e verso, tu vai ter 20 aqui, beleza, tudo bem, dá para fazer a capa, uma de cada. Aí tu estraga uma folha, na hora tu cortou pequena, não deu certo. Se bem que dentro do scrapbook a gente sempre tem conserto para as coisas, mas digamos assim que perdeu uma folha, derramou um copo d'água, derramou não sei o que em cima, puxa, estragou tudo, e agora, o que eu faço? Não faz, né? Ou vai lá no site e compra outro. E às vezes tem pressa, daí tu precisa de uma folha
para pagar um frete. Não vai, daí tu vai entrar, tu já vai gastar mais, vai comprar mais, enfim. Usou todos os papéis, sobrou retalhos, acabou. Tu não tem mais isso aqui. Então, essa foi a desvantagem também que eu achei, porque quando usou, acabou o papel, nem sempre tu vai encontrar mais, procura às vezes nas lojas, não tem mais, tem falta, acabou, não fazem mais, chega no outro ano, lançou outro modelo, aquela ficou para trás. A não ser que sejam os papéis bem básicos que sempre vão ter, né? Quando eu uso papel digital, kit digital, isso não acontece, gente. Porque estragou, eu vou ali, imprimo outra. Tá? Então, eu sempre tenho, eu faço download, salvo aquele arquivo e tá ali, a hora que eu precisar, eu tenho, eu não preciso nem ir lá imprimir toda a coleção, eu imprimo só o que eu vou usar e tá ali guardado. Então, a hora que eu quiser, eu vou lá e imprimo. Outra vantagem é que eu posso também, assim, ó, eu quero fazer e quero imprimir papel vegetal, por exemplo. Tá bom, eu boto o meu papel vegetal lá, eu vou imprimir também da estampa que eu quero. E é difícil a gente encontrar papel vegetal A4 com estampas assim coloridas. Encontra, mas é muito difícil. Então, tem essas vantagens do kit digital. Eu, pelo menos, prefiro. Aí, assim, mas então não vale a pena ter papel desses aqui? Vale sim, gente, vale muito a pena. Por exemplo, assim, ó. Tem muitos projetos pequenos que a gente faz. Tipo assim, ó. Até essa semana no Scrap das Gurias, a Luísa fez um gift book que ele é feito com uma folha de papel de scrapbook, uma folha frente e verso. Esse mini albinho eu tenho fiz vários modelos aqui, mas eu tenho em casa, assim, ainda eu só tenho esse. Por exemplo, esse mini albinho aqui, ó, ele é feito com uma folha de papel de scrapbook, uma folha desse tamanho aqui, A12. A12 não, né? 12 polegadas. Então, ó, eu posso fazer um projeto, quando eu quero fazer um projetinho assim com uma folha. Eu preciso que seja um papel de 12 polegadas, porque senão eu teria que emendar o papel A4 e não ia dar certo. Não tem como dar certo. Ou eu não faço o projeto. Esse aqui também, ó, esse mini albinho aqui, ó, ele é feito com 2 folhas de papel A4. E tem muitos projetos que a gente faz usando uma folha inteira. Por exemplo, para quem gosta de fazer scrapbook, assim, ó, de fazer essas páginas aqui, ó, que vão guardadas depois dentro de um álbum. Eu até nem peguei o álbum ali para mostrar, porque não tá nem encapado ainda o meu álbum, não tá nada decorado. Por exemplo, quando eu fiz um curso de scrapbook com a Flávia Terzi, isso aqui foi um desafio. Esse aqui não foi o primeiro, a gente fez várias páginas, tá? Os outros eu mandei de presente lá pro meu filho e não fiquei comigo. Então, ó, a gente tendo assim, ó, um kit de papel, esse aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse clarinho e tenho um escuro, que é onde entrava esse aqui também, esse azulão forte, de cores mais vibrantes. E tenho esse assim clarinho, ó. Então, esse aqui serve para eu fazer os mini albinhos, se eu quiser fazer com uma cor lisa. Então, é bom a gente ter uns papéis coringas, tamanho 12, desses de 12 polegadas, guardado. Quando a gente quer fazer algum projeto, usa eles, um projeto grande assim, sabe? Então, quero fazer a página, pelo menos o fundo aqui, ó, eu tenho que ter um papel de 12 polegadas, tá? Depois aqui nessa parte decorada, já posso rasgar papel, aí já dá para usar um papel digital tamanho A4, que daí é pedaços de papel que a gente vai usando e dá para compor uma página bem bonita usando o papel digital também, tá? E aí a gente tem um de fundo, pode ser papel craft, pode ser papel assim colorido, pode ser um papel com fundo mais neutro, como por exemplo, essa outra página que eu tenho aqui, ó, é uma página que eu usei um papel assim, ó, ele é um papel colorido, né, bem, mas é neutro, ó, não usei um papel muito chamativo. E aí eu fiz a página que eu coloquei várias fotos, então, e coloquei essa transparência impressa por cima, tá? Então, a gente precisa de ter também um desses aqui. Ou vai forrar uma caixa grande, é interessante ter folhas também assim. Mas eu diria assim que para fazer álbuns, para fazer esses tipos de trabalhos que eu faço, eu não tenho necessidade de ter um papel deste tamanho, porque eu uso pequenos pedaços. E aí, como eu disse, eu encontro as estampas que eu quero nos sites online.
tá bom? Se vocês não têm impressora, querem mandar imprimir, o que vocês têm que fazer? Ver o preço da impressão, quanto vocês vão pagar por cada cópia e ver se vale a pena. Ah, se vocês vão usar de muitas e querem investir, querem fazer trabalhos com papéis digitais, aí vocês têm que ter seria interessante que tivesse uma impressora, de preferência uma EcoTank, que vocês gastariam bem menos. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas esses papéis são duráveis, eles não desbotam. Gente, depende a conservação que ele vai ter. Por exemplo, assim, ó, se eu fizer uma página e usar papel digital, isso aqui, ele vai ser guardado dentro de um álbum, ou eu vou colocar ele num quadro, numa moldura com vidro na frente, ele vai ficar protegido. Uma coisa que dá para fazer, se ele ficar exposto ao sol, gente, lógico que vai desbotar. Se eu derramar água por cima, vai desbotar, vai estragar. Se eu não tiver um cuidado no manuseio, vai estragar. Mas não é só o papel digital que estraga, qualquer um vai estragar. Qualquer papel, não importa qual, se ficar exposto no sol, ele vai desbotar, ele vai se danificar todo. Então, não é essa, assim, eu acho que não é essa a diferença, assim, de vantagem ou desvantagem entre um e outro, tá? Entre o digital e o comprado pronto, comprado assim, né, de 12 polegadas. A gramatura, vocês escolhem o papel que vocês querem imprimir, a gramatura vai ser a mesma ou pode ser menor, porque eu acho melhor. Eu gosto de usar o papel de 180 gramas quando eu vou revestir, quando eu faço álbum, bem grande, aqueles álbuns assim com páginas, que daí eu vou fazer uma base de um papel de 180 e vou revestir dos dois lados também com papel 180, porque o álbum eu gosto que ele fique bem durinho, bem grossinho, bem firme. Agora, os junk, eu não tenho essa necessidade, até porque a gente usa tudo que é tipo de papel dentro de um junk journal, né? E aí eu prefiro o papel, o outro de 120. Essa é a diferença para mim também. Não pergunta pra mim se eu gosto, se eu acho vantajoso, pra mim gente, tá? Mas, como eu disse pra vocês, é a minha experiência, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Experimentar, testar, analisar se vale a pena pra vocês. Como eu disse, eu uso muito papel, pra mim sairia muito caro comprar papel assim, porque eu tenho que pagar frete, ainda mais nessa época de pandemia. Aliás, agora nessa época de pandemia, os papéis digitais vieram à tona, assim, vieram com tudo. Muitos designers que só faziam papel físico começaram a também fazer kits digitais. Então, a gente tem aqui no Brasil alguns scrappers, vocês teriam que procurar, né, no Google, eu não sei nem dizer qual, porque eu não compro, que fazem também papéis digitais, e daí eles vêm na versão A4. Inclusive, algumas estão fazendo papéis mesmo físico nos blocos A4. Tem algumas designers que fazem, inclusive eu já comprei, tá? Então, é isso, gente. O que eu posso dizer, se vale a pena, para mim vale muito a pena, eu gosto demais, porque eu consigo escolher o que eu quero imprimir, botar no papel a estampa que eu quero, para o projeto que eu quero, aquilo que eu tenho em mente, e ia estar ali guardado. Na hora que eu precisar, se eu necessitar de mais papel, eu entro ali na impressora, imprimo e deu. Entendeu? E não gasto o que eu gastaria comprando vários kits digitais assim. Essa é a realidade minha, tá? Mas aí vocês têm que ver para vocês, se vocês têm uma loja que vende, que tem acesso fácil, que tem bastante coleções, que satisfaz a vontade de vocês. Tudo é uma questão de experimentar, de testar, de analisar e ver o que vale ou não a pena. Tá? Quem tiver interesse, me pergunta, eu mando dizer para vocês aonde que eu compro meus papéis. Inclusive eu já falei várias vezes, já deixei escrito, né, na descrição dos meus vídeos. Gente, se ficou mais perguntas, vocês podem me fazer, se quiserem mais informação. É aquilo que eu disse, eu tô falando a minha opinião, tá? Meu respeito, o que eu achei, o que me levou a usar. Porque olha só, gente, olha a diferença, né? Eu vou fazer um mini álbum, aqui eu posso partir no meio, que tem um lado, que tem outro. E eu não tenho nem pena, porque eu não imprimi o verso dele, então, ó, pra mim não faz diferença. Eu posso até colar e fazer uma página dupla, assim, enfim. E não vou ter pena de usar, porque eu vou ali e imprimo outra, né?
Então, é muito tranquilo. Na minha opinião, vale muito a pena, mas é que eu disse. É a minha opinião, gente. Eu, falando por mim, tá? E eu tô passando para vocês a minha experiência e eu espero que vocês que tenha respondido, né, algum questionamento de alguém que queira, se quiser saber mais alguma coisa, me pergunta, que é que eu vou responder, tá bom? Não esqueçam de me deixar um like e se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, tá? E era isso para hoje, então, muito obrigada, beijinhos para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!